Saudações! Eu sou o professor e cientista da religião Roger Bradbury e quero aqui, antes de começar essa palestra, primeiramente agradecer a Cavile, a Casa Virtual Luz Espírita, em especial na pessoa da Cristina Campos, pela oportunidade que nos deu esse semestre, e peço desculpas e escusas por não poder fazer o último tópico. Esse será então o tópico derradeiro, e que com muito gosto estamos fazendo, embora pedimos também escusas pela qualidade da produção, mas estamos fazendo com um grande amor por vocês, né? E que é um tema muito importante, falar do nosso meio ambiente, da nossa casa-mãe, nossa casa comum, né? A palavra ecologia tem a ver com esta casa comum, é uma casa de todos nós. Então, hoje vamos trabalhar a data comemorativa do Dia do Meio Ambiente, Dia Mundial do Meio Ambiente, e vamos comentá-la a partir de algumas citações bíblicas e outras interpretações espíritas e de como isto ficaria então. Então vamos, a primeira citação é do livro de Gênesis. Moisés, no capítulo 2 de Gênesis, versículos 7 e 8, diz que o Senhor Deus formou o ser humano do pó da terra. Isso Kardec veio a confirmar. Claro que não de uma forma instantânea, inclusive o Papa Francisco recentemente também reafirmou isto, que Deus não é um mágico agindo com uma varinha de condão e fazendo surgir as coisas instantaneamente e por magia. Não. Tanto o Deus católico como o Deus espírita são deuses que agem de acordo com as leis da natureza, porque ele mesmo criou estas leis. Por isso que Jesus disse: eu não vim destruir a lei, mas vim dar cumprimento. Então as leis de Deus são inflexíveis, no sentido são eternas e beneficiam a todos. Como Jesus diz, o sol nasce para todos e deve continuar sendo assim. A chuva, ela é benéfica, beneficia a muitos e deve continuar assim. Então, continuando a nossa leitura. Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida, e este foi feito alma vivente, homem e mulher. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, no lado oriental, e pôs ali o humano que tinha formado. Não vamos aqui fazer uma interpretação ideológica, feminista, que caberia e que Kardec também o fez, mas quero ressaltar nesse trecho a questão da o que pensava Moisés, o plano de Deus para nós era colocar-nos para cuidar de um jardim, de um paraíso, era colocarmos como cultivadores desse jardim, como jardineiros zelosos, e não como temos visto e vamos ver bastante ainda na palestra de hoje. E assim, nós, filhos de Abraão, e a Bíblia nos coloca como o pai Abraão, pai de todas as criaturas, né, de todas as nações, que sua descendência seria igual à quantidade de estrelas, igual à quantidade de areia numa praia.
e que é um patriarca comum entre várias religiões, como cristãos, muçulmanos, judeus e ainda mais. Este Adão, esta Eva, esta mãe de todas as nações também, nos traz um grande ensinamento. Esse ensinamento nos traz hoje, podendo reinterpretá-lo de uma forma muito mais dinâmica, muito mais racional, somos todos filhos de Deus. Como Jesus bem colocou, somos filhos de um mesmo Pai. E então, que todos nós possamos, desta forma, entender essa nossa estadia no nosso planeta Terra. Estamos aqui para cuidar e não para guerrear por ela. É triste ver que logo depois desse estabelecimento da função de Adão e Eva na Terra, não a questão do roubo da fruta proibida, longe disto, mas a questão do primeiro assassinato entre irmãos, entre a disputa fratricida entre Caim e Abel, que não foi apenas uma e que é continuada até os dias de hoje. E então, que possamos fazer essa leitura ainda hoje. Vamos parar de ter em outras religiões, em outras nações, rivais. Jesus pedia para a gente orar também pelos nossos inimigos. Pedia para a gente amar os nossos inimigos. E amar quer dizer fazer tudo aquilo que tiver ao seu alcance, que você gostaria que outrem fizesse para ti. E, se não for possível, faça uma prece. Faça coisas que ele não saiba. Faça às escondidas um benefício. Me faz lembrar a história de Chico Xavier, que certa vez teve um de seus cachorros cometido de eutanásia por um vizinho, e ele ficou com uma grande mágoa deste vizinho. E Emmanuel disse que ele não poderia continuar com aquela mágoa, porque estava interferindo na sua mediunidade, na qualidade da sua produção, no seu amor. Então, Chico Xavier foi orientado a fazer àquela pessoa que ela mais precisava. E era uma costureira. Então ele foi com todo o seu sacrifício de salário reduzido, de trabalhador, funcionário público, e comprou uma máquina de costura e deu a essa mulher. E essa mulher ficou-lhe muito grata. E continuando as nossas leituras de introdução do nosso estudo, gostaria aqui de ressaltar uma passagem muito conhecida de todos nós, que é a multiplicação de pães e peixes, que poucas pessoas sabem ou se atentam para este fato. Jesus multiplicou pães e peixes, mas não quis desordem, não quis poluição, não quis que houvessem prejuízos para a natureza, que se aquelas pessoas estavam gratas a Deus por ter se alimentado, elas não poderiam agir com desprezo, como falta de gratidão para com a terra-mãe, e deixar os restos. Então diz o evangelista João: e quando outras pessoas, mais 5.000 adultos, entre mulheres, além das mulheres, das crianças, estavam saciados, disse então aos discípulos Jesus: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Então os discípulos, com os cestos, recolheram
12 cheios de pedaços de pães de cevada e que haviam os que haviam comido. Então, aqui nós temos, né, uma preocupação de Jesus com algo muito fundamental. O que estamos fazendo com os nossos resíduos sólidos? O que estamos fazendo com nossos resíduos líquidos? Não sei se é bem esse o termo, né? Eu peço data vênia aqui. Né? Não fiz uma pesquisa muito aprofundada, mas eu queria destacar que o Brasil precisa retomar a questão dos lixões, que foi paralisada na época da Covid e que precisa atualizar para ser aterro sanitário e, de preferência, que talvez nem precise o aterro sanitário para alguns casos, apenas coleta seletiva. Pois assim o meio ambiente agradece, pois é menos recursos. Pois toda vez que um material é produzido do bruto, do mineral, há um aumento muito grande do uso, primeiro, de espaço ambiental. É preciso derrubar árvores para recolher o minério que está abaixo. Há um aumento também nos recursos energéticos, pois a reciclagem ela utiliza uma quantidade bem menor de energia do que a produção a partir do bruto. Então, que possamos lembrar os 3 R's, 3, 4, 5 R's, né, como vocês podem encontrar aqui na internet, 8, que falam sobre essa política da necessidade de reciclar, reduzir, reutilizar, reaprender e outras tantas palavras de ordem tão importantes que Jesus também disse um R aqui. Recolhei os pedaços que sobrejaram. Agora vamos comentar um último versículo bíblico, este da primeira revelação. Está no livro de Deuterônimo, escrito por Moisés, capítulo 16, versículos 21 e 22. Diz Moisés: não plantarás nenhuma árvore junto ao altar do Senhor, que fizeres para ti, nem levantarás imagem, poste ídolo, a qual o Senhor teu Deus odeia. Esta afirmação, né, como todas as de Moisés, que proibiu a mediunidade e fez palavras muito duras que a gente encontra no livro Evangelho segundo o Espiritismo, uma explicação de por que Kardec explica, Moisés foi necessariamente duro e áspero, né? Não tirando a responsabilidade dele e nem a nossa de agir de tal forma, mas apenas compreendendo o porquê que ele agiu daquela forma e deixou isso escrito. Mas vamos interpretar como a gente deve entender isto hoje, não mais no sentido que foi feito por várias vezes. Encontramos essas citações na Bíblia, aonde as árvores eram cortadas porque eram árvores santificadas por outras divindades. Então bosques inteiros, segundo a Bíblia, foram arrancados porque eram bosques ali oferecidos a outros deuses, né? Principalmente a Sera, uma deusa que era uma deusa mãe daquela região, muitas vezes associada como esposa do próprio Jeová, do próprio deus El, que é o deus mais primitivo do panteão dessa região semítica. E então, o que eu quero destacar com esta passagem? De que é preciso a gente também hoje respeitar os espaços sagrados dos indígenas. Vamos tomar muito cuidado com a expansão agrícola. O meio ambiente depende também
das várias formas de modo de vida de cada etnia no Brasil. Precisamos respeitar as árvores de pé, como os indígenas tendem a fazer historicamente. Se o fazem agora por corrupção de grupos brancos, agricultores, madeireiros, e que se tem o suporte, o aval de nossa legislação, devemos, como espíritas, devemos, como cristãos, meditar e fazer aquilo que tiver ao nosso alcance. Pois a nossa estadia no planeta não se demora muito. Estamos num período de transição. O nosso planeta deixará de ser um mundo de provas e expiação para se tornar um mundo melhor. E como há se tornar um mundo melhor, sendo que sistematicamente estamos semeando a guerra agrária com políticas que a doutrina espírita precisa levantar a voz, assim como todas as religiões. Pois disse o grande jornalista, que para mim o é, André Trigueiro, num texto, um livro chamado Ecologia e Espiritismo, ou do contrário, desculpa, Espiritismo e Ecologia. Eu vou citar aqui o trecho por ele dito. Espiritismo e ecologia são ciências afins, sinérgicas, e que sugerem abordagens sistêmicas da realidade, as quais ainda não foram devidamente compreendidas ou aceitas. É justamente essa visão sistêmica da realidade que nos oferece amplas condições de navegabilidade num mar revolto em que o analfabetismo ambiental vem causando grandes estragos. Então esse é um trecho citado por André Trigueiro, e diz assim: é muito feliz o pensamento desse autor desconhecido que inverte uma antiga máxima do movimento ambientalista. Mais importante do que cuidar do planeta para os nossos filhos e netos é cuidar dos nossos filhos e netos para o planeta. Então, vamos refletir um pouco sobre a questão da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável, que são os últimos projetos ambientalistas, últimas linhas de pensamento ambientalistas. E para levantar uma bandeira espírita do movimento espírita em favor do meio ambiente e de tudo aquilo que ele compõe, meio ambiente não é só as árvores, é também seus animais. Meio ambiente não é só árvores ou animais, pássaros, mas também suas águas. Meio ambiente não é só pássaros, aves, água, mas também seus seres humanos, os povos da floresta, os povos africanos quilombolas que encontraram nos quilombos o lugar de refúgio. Que possamos nós cuidar desse meio ambiente aonde todos estamos presentes, inclusive os espíritos, inclusive Deus. Já houve tempo em que a Mãe Natureza era uma deusa sagrada, a Pachamama, a Mãe Terra, e era respeitada como tal. As pessoas, antes de entrarem numa praia, se benziam em respeito a ela. Outras pessoas, ao entrarem numa mata, eu lembro de minha mãe que ela fazia isso, também fazia sua referência, embora fosse espírita, reverenciava os espíritos da mata. Que possamos nós compreender que tudo isto é meio ambiente. Não é só o que a ciência diz, pois a ciência espírita diz que a ciência ela está favorável ao mundo
físico e faz isso muito bem. Agora, ao espírita, cabe aprofundar as relações do mundo espiritual para com esse mundo físico, para com essa ciência. Ciência, religião, espiritismo nunca se degladiam ou se anulam ou rivalizam, muito pelo contrário, se completam. E então, que bandeira é esta? É a bandeira de uma letra de uma música, que, em respeito aos direitos autorais dos autores, não vamos tocar aqui. Vamos declamar e dizer os seus nomes dos seus intérpretes e também dos seus compositores. A música é Sal da Terra, de Beto Guedes e Ronaldo Bastos. Diz assim esta bonita música: anda, quero te dizer nenhum segredo. Falo desse chão de nossa casa. Vem, tá na hora de arrumar. Tempo, quero viver mais 200 anos. Quero não ferir meu semelhante. Nem por isso quero me ferir. Então, nessa primeira parte da música, eu destaco aqui a importância de falar de uma coisa que todo mundo sabe. É o chão de nossa casa. Nossa casa comum, planeta Terra. Então não é nenhum segredo. É algo que todos deveríamos ter consciência. É preciso sensibilizar então as pessoas para o cuidado com a nossa casa. É um cuidado comum. Então, diz aqui a letra da música: vem, tá na hora de fazer um mutirão para a arrumação de nossa casa. Me lembro quando era criança, uma família numerosa de 5 filhos, nós dividimos as tarefas domésticas, como a mãe que ficava sempre em casa a cuidar de nós, e ela dividia tarefas da cozinha, tarefas da limpeza da casa, do arrumar os quartos. E eu sempre me lembro das vezes que a gente encerava o piso de madeira nas casas antigas em que vinha morar, ainda em São Paulo, casas alugadas. Então, era muito trabalhoso. Existia um equipamento que chamava enceradeira. Eu lembro que às vezes subia em cima dela para ajudar a fazer o polimento, né? Ficar tudo brilhando ali o chão. Então, trazendo essa necessidade de juntar também esta comparação à necessidade de arrumar o nosso planeta. Arrumar em relação de não mais causar-lhe problemas, mas curar-lhe as feridas. Aqui diz a letra da música que não quero ferir meu semelhante e nem por isso quero me ferir. Lembro da passagem que Jesus conta a parábola do bom samaritano. Aquele homem que era visto como impuro, incorreto, foi o que ajudou. E aqueles que se arvoravam serem corretos, seguidores da lei de Deus, não colaboraram com Deus, com aquele homem que estava caído. Então, que todos nós possamos curar as feridas de nosso semelhante, curar as feridas abertas na mata, curar as feridas nas águas, curar as feridas no ar, pela poluição de todos os aspectos. Poluição terrestre, do lixo, poluição hídrica, do esgoto, poluição atmosférica da fumaça. Que possamos todos
não mais agredir o meio ambiente, não mais agredir o nosso semelhante. Por isso, eu queria falar de sustentabilidade. Sustentabilidade é uma ideia de que é preciso garantir emprego, renda, mas sem causar grandes impactos ambientais. O modelo anterior era o desenvolvimento sustentável, mas se viu que não tinha regras, não tinha parâmetros, e foi preciso trocar pela palavra sustentabilidade. Cremos, como esta música, precisamos de todo mundo, de todas as pessoas, de todas as religiões, para banir do mundo a opressão de uns poucos, sobre a fome, sobre o desemprego, sobre a escravidão, sobre todas as formas de enculturação, de violência social. Então, para construir a nova vida, vamos precisar de muito amor de todos. Vamos precisar de todo mundo. A felicidade não está distante de nós. A felicidade, ela pode ser encontrada ao nosso lado. Ela mora ao lado. Está aqui, está aí. Está num abraço que, no momento, é reservado apenas às pessoas mais próximas da família, mas que, vencida esta etapa de nossas vidas, viremos a ser mais solidários para com aqueles que perderam seus entes queridos para a Covid. Ser mais solidários para aqueles que perderam os empregos para a crise da Covid. E então, quem não é tolo pode ver. Então, a letra da música nos chama a atenção para a tolice daqueles que têm olho de ver e não enxergam. Estava ainda há pouco fazendo o evangelho virtual no lar e líamos o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, o item 24, a desgraça real. E ali fala que a tolice, como diz aqui, é uma maneira de ver. A desgraça, ela não é real, senão aquilo que fazemos e a consequência daquilo de mal que praticamos. Esta é a desgraça real que virá certamente para aquele em que não observa, que não enxerga. Então, que a nossa bandeira seja a paz na terra, meu amor. Seja o sal da terra, como Jesus diz. Cada um de nós precisamos ser a diferença. Deveremos assumir a que viemos nesta terra como uma parte de um sistema social, onde uns devem auxiliar os outros. Todos somos interdependentes nesta grande teia ecológica. Animais, plantas, os espíritos, a espiritualidade superior, Deus, tudo faz parte desta harmonia que
que é o universo, aonde harmonicamente o planeta Terra dança em volta do Sol. Há 4 bilhões e meio de anos, sem mover-se um grau sequer. Então mostra a seriedade de Jesus ao criar o planeta Terra e colocar ele nesta harmonia. Mas precisamos de todo mundo, de toda a religião, para reencantar esta natureza, para que ela seja encantada e seja respeitada como sagrada. Vamos lembrar aqui a atitude de Moisés. Certamente estava muito orgulhoso, ainda como um príncipe, e a espiritualidade ali presente, manifestando-se numa sarça que pegava fogo, um pequeno arbusto ardente, uma sarça ardente. E então Jesus, que se manifestou através desta sarça, que eu acredito, disse: Moisés, retira a tua sandália, que o lugar aonde pisas é santo. Ora, veja que aquela sarça não pegava fogo de fato, não foi consumida pelo Espírito. Mas veja que o Espírito ali que manifestava-se chama atenção para a nossa arrogância de ir entrando na natureza, nos lugares sagrados do meio ambiente, sem respeito, sem consideração. Queria aqui destacar uma frase de Jesus que está contida no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, pelo Espírito Irmão X, Humberto de Campos. Diz ele, Jesus, que, respondendo a uma afirmativa de um espírito de alto grau de desenvolvimento sociológico, dos estudos sociológicos na Terra, que dizia, reliu, que a Terra Santa, os lugares santos, justificavam as cruzadas. E Jesus reconsidera, dizendo: não há espaço nenhum no planeta Terra, ou no universo inteiro, que não sejam sagrados. Era preferível que a Terra Santa ficasse nas mãos dos muçulmanos, dos árabes, do que um fio único de cabelo caísse de Jesus neste livro. Então, o nosso planeta Terra, ele é um local sagrado. Não existe um lugar que seja mais sagrado do que outro. Certa vez, a mulher samaritana que havia negado água para Jesus, Jesus dizia a ela que se ela tivesse dado água a ele, ele teria dado água da vida e que nunca mais sentiria sede, mais sede de conhecimento. Ao final dessa conversa, ela faz uma pergunta a Jesus: Mestre, aonde é o lugar sagrado para se render culto a Deus? Em Gerazim, na Samaria, ou em Jerusalém? E então Jesus fala: olha, dia vem, e dia já chegou, em que não mais adorarão a Deus aqui ou ali, mas importa que adorem em espírito e verdade, que possa ser adorado em nosso próprio templo,
que é o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração. Que possamos estar de mente tranquila, serena, para elevar esse nosso pensamento. Mas não podemos estar assim com tantas pessoas passando necessidade. Vamos continuar a nossa leitura. O sal da terra é, terra, o mais bonito dos planetas. Estão te maltratando por dinheiro. Tu que és a nossa nave, nossa irmã. Canta, leva a tua vida em harmonia e nos alimentas com seus frutos. Nesse trecho, vemos que é a ganância que Jesus fala em muitas citações do Evangelho. Ele, que era o príncipe do nosso planeta, era o Criador, se fez humilde. Não teve onde nascer, teve de nascer numa estrebaria. Nem por isso não se fez majestáltico, não se deixou de fazer grandioso, mostrando a todos nós que não é preciso grandes quantidades de dinheiro para fazer o bem. Todos nós podemos fazer o bem com a quantidade de recursos que nos são dados. E vamos parar, meu pessoal, de maltratar o planeta Terra e todos os seus habitantes por dinheiro. A pesca predatória, a caça predatória, o corte de árvores, a poluição das águas, tudo como uma forma de conseguir mais dinheiro, mais recursos. És a nossa nave mais próxima, que tem essa maravilha, temos visto pelas imagens que nos chegam pela internet, pelas mídias, que Marte, se teve água, já não tem mais. Ou pelo menos superficial. Se teve uma flora, uma fauna, já não está mais visível. Para onde vamos se acabarem com o nosso planeta? Não teremos para onde ir. És a nossa única nave. E devemos cuidar para que essa viagem seja confortável a todos. Continuando a leitura da mensagem. Canta, leva a tua vida em harmonia e nos alimenta com os seus frutos. Tu que és do homem a maçã. Vamos precisar de todo mundo. 1 mais 1 é sempre mais do que 2. Para construir a nova casa, é só repartir melhor o pão. Recriar o paraíso agora, para merecer o que vem depois. E lendo então a última etapa da música, da letra da música, vamos encontrar: deixa fluir o amor, deixa crescer o amor, deixa fluir o amor. Que pena, que coisa bonita. Diga qual a palavra que nunca foi dita. E assim encerramos mais esta série de encontros de espiritismo e datas comemorativas com a clareza de que assim damos uma pequena contribuição para a reflexão das condições em que vive o nosso planeta.
e das responsabilidades que nos pesam nos nossos ombros. Como diz Jesus, nós espíritas que mais sabemos, mais será nos cobrado. E então, o que vamos fazer a partir deste momento? Vamos continuar tendo olhos de ver e não enxergando? Ou vamos nos unir nos centros espíritas, nas redes sociais e fazer valer o sal da terra? E assim, concluo agradecendo à Cavili a oportunidade desse semestre de termos feito esse ciclo de palestras e gostaria de dizer que este vídeo produzido por mim foi de inteira e espontânea vontade da minha parte, e em gratidão a a Cristina Campos, quero agradecer a oportunidade que me ofereceu a concluir mais este estudo. Desejo muita paz, muita esperança e muita ação. As imagens de fundo foram tiradas do fundo do meu quintal. Eu moro em Belém do Pará, no meio da floresta amazônica, uma das grandes metrópoles aqui na Amazônia.